Olá, tudo bom? Tem vezes que a gente consegue fazer coisas que dão um enorme prazer. E hoje tenho para conversar com a gente um grande amigo. Mas não só é um grande amigo e um querido, ele é querido por muitas pessoas. É o Jorge Toledo, o Jorginho, o guru de CRM e de CX. A gente vai ter um enorme prazer de conversar com ele hoje. Tudo bom, Jorge? Como que você está? Tudo bom, Gustavo? Prazer estar aqui, prazerzaço estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite, né? Fico lisonjeado pelo convite aqui, muito feliz de poder estar aqui com você hoje. Obrigadão pelo Ah, meu convite. amigo, o prazer é tudo meu, acredite. Jorge, eu te conheço já há umas quantos anos, nem vou falar quanto para que ninguém saiba como estamos de velhos. Acho que já bateu 10 anos já bateu 10 Já anos. bateu, né? Disfarça aí. Então, eu tenho uma coisa que me chamou muito a atenção ao longo destes anos. Quando eu te conheci, você já era uma figura super destacada em CRM. Não é à toa que estão te chamando de guru e a gente vai falar disso também. Mas sempre teve dentro de você um rebelde, um hippie, como eu gostava de chamar, e ao mesmo tempo convive com ele um super mega executivo que consiga trabalhar em empresas multinacionais de primeiro nível. Como você faz para conseguir contornar ou homologar esses dois aspectos tão diferentes da tua personalidade? Bom, na verdade, não tem fórmula mágica, não, né? Primeiro que eu demorei um tempo para conseguir perceber isso, acho que durante uma boa tempo, um bom período da minha vida, da minha carreira, essa dualidade entre o hippie e o não hippie sempre esteve dentro de mim, só que eu não tinha consciência disso, não tinha a percepção clara de que isso existia. Já faz, né, talvez uns 8 anos, um pouco mais, isso ficou mais evidente, mais claro para mim que eu tinha, né, essa dualidade dentro de mim. Então, assim, a primeira parte da minha vida profissional foi meio descobrindo sozinho, né? Muitas vezes tendo que lidar com angústias, porque eu me via sendo, entre aspas, aí, obrigado a fazer alguma coisa no meu trabalho que ia contra o que a minha vontade do hippie dizia, né? E às vezes eu fazia coisas no trabalho que o hippie me pressionava a fazer, depois eu tinha que lidar com aquilo, né? Então, à medida que eu fui amadurecendo e fui tomando consciência e aprendendo ferramentas, técnicas, né, eu fui aprendendo a lidar melhor com isso, né? E até chegar a um ponto de poder potencializar ele, né? Potencializar essa dualidade. Então, durante um período, quando tive consciência de que eu tinha nessa dualidade, eu passei a controlar ele melhor. Ó, fica aí, agora não é hora do hippie, guarda aí. Agora é hora do executivo e tal. Agora aqui, eu estou no meio de um palco, falando para lá 800 pessoas, né, num simpósio de marketing no Rio de Janeiro, né, nessa hora o hippie ajuda, né, porque se eu ficar ali falando quadradinho, 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 vai ser mais um falando quadradinho, quadradinho. Então, nessa hora, deixa o hippie vir, o hippie solta um pouco, ele fala um pouco mais, usa mais a mão, inclusive, né, essa mão que você está vendo aqui, balançando, ela tem uma característica forte que vem do hippie. Então, eu acho que, à medida que eu fui aprendendo a lidar melhor com ele, a trabalhar melhor ele foi me ajudando, me ajudando. Então, na hora que eu estou sentado na frente de um funcionário, por exemplo, né, um colaborador, eu tenho que, né, eu estou no momento buscando algum tipo de uma conexão um pouco mais sólida, um pouco mais substancial, né, o hippie conversa melhor, o hippie nessa hora conversa melhor com o funcionário. Agora, na hora que eu estou sentado com esse mesmo funcionário, tentando cobrar dele o forecast, como é que está a previsão de venda, como é que está o andamento desse negócio, nessa hora, guarda um pouco o hippie na gaveta e vamos sacar o executivo, né? Então, tendo consciência de que existe essa dualidade, eu pude estudar ele, aprender um pouquinho mais com ele, depois aprender a explorar ele de uma maneira mais controlada, né? Porque isso
O hippie tem muitas coisas boas, tem frescura, tem... basicamente, é uma criança. Eu acho completamente que espontâneo, né? eu acho que o hippie, o que ele consegue, ele é uma desculpa, ele tem uma capacidade de conexão muito grande. Então, se eu estou sentado na frente de um cliente, claro, numa mesa de negociação com 7, 8, 10 executivos do outro lado, não dá para você sacar um hippie e ficar ali sendo, né, legal. Agora, você está sentado na mesa individual ou numa mesa de jantar, do outro lado tem um outro executivo. Esse hippie tem um olhar jovem, tem um olhar fresco. O hippie vai... No meu caso, o hippie faz eu perguntar como é que está a família, como é que está teu filho, o que ele faz, o que ele não faz. E ao fazer isso, a conexão individual ali, ela fica mais rápida, mais forte e mais sólida também. Né? Então ajuda bastante. Esse olhar jovem, esse olhar de criança, esse olhar de enxergar as coisas de uma forma completamente nova, te ajuda muito na hora de transitar a vida nas multinacionais? Sem dúvida. Também é algo que amadureceu, né? Era algo que estava ali, quer dizer, quando você olha, né, no dia a dia, se você não percebe que você tem isso, você acaba usando sem perceber. A hora que você começa a perceber que isso existe, você acaba potencializando. Eu sempre tive alguns hobbies que foram fortes para mim, significativos para mim, né? Só depois eu fui perceber o quanto que característica, que soft skills, para usar um termo bem de negócio, né? Quais soft skills que aquele hobby, ou aqueles hobbies me trazem, né? E como que eles, de alguma maneira, foram influenciados no meu dia a dia, no meu trabalho, né? Eu tenho, por exemplo, um hobby muito grande de lidar com plantas, mexer com plantas, né? Isso é uma conexão primária, instintiva. É uma conexão que o hippie tem. Eu sempre gostei. E aí, há uns, acho, mais de 20 anos atrás, eu admirava muito bonsai, via bonsai, falei, cara, eu fiz um curso de como fazer para construir bonsai, para formar bonsai, para cultivar bonsai, cuidar de bonsai, como fazer poda, como amarrar. E é um exercício de muito detalhe, né? Um exercício que você tem que ficar olhando, você tem que prestar atenção, e você tem que olhar. Então, por exemplo, você está olhando uma árvore qualquer, montou ali um bonsai, né? Sei lá, um cedro chinês ali, que é uma árvore que é bem comum se encontrar em bonsai. Quando você está olhando para ela e você vê um broto surgindo num determinado lugar, você tem que olhar para perceber esse broto aqui, ele está dentro do desenho que eu quero, dentro do formato que eu quero. Então, assim, o olhar do buscar o novo, encontrar o novo e tentar entender esse novo, para onde que ele está indo, é um soft skill que vem disso, né? Depois de um tempo, eu passei a cultivar orquídeas, porque o bonsai é muito lento, demora muito para você ver. Né? Você vê o novo demora muito, demora um ano quase, você vê um galho se formar, né? Depois cortar ele, né? Sacanagem, você espera um ano, o galho formou, vai e corta. Aí assim você vai e corta. Então, eu passei a cuidar de orquídeas, que deu uma dinâmica maior, a velocidade é maior, você consegue ver a mesma lógica, uma lógica parecida, né, de procurar um novo, encontrar um novo, entender um novo, e dali ver para onde que esse novo está levando. Eu acho que esse é um olhar que você chama de olhar de criança, né, um olhar jovem. Eu acho que é daí, né? De novo, no meu negócio é uma coisa, eu estou ali sentado, conversando com o vendedor, com o funcionário, com o cliente, e o cliente vê muito isso, né? O cliente vem e traz uma informação para você, você fala, nossa, não tinha percebido isso, de onde veio isso, né? Como que isso aconteceu? Não, porque ela disse isso. Então, aquele mesmo interesse que eu tenho em olhar, talvez, uma flor, né, de uma orquídea, formando, entender para onde que ela vai,
quando um cliente me dá uma informação, puta, eu pego aquilo e falo, então isso aqui de onde veio isso? Como é que isso aconteceu? O mesmo interesse dali veio, né, na hora de trocar o negócio. Mas, de novo, demorou um tempo para perceber esse soft skill associado a esses hobbies, né? Talvez seja uma dica, né? Quer dizer, quem nos escuta nesse podcast, nesse canal, nesse vídeo, talvez tentar olhar o que você gosta, né? Tenta olhar o que você gosta e ver quais são os soft skills que te atraem. Eu gosto de jogar bola. Não sei se tem uns soft skills que são clássicos ali, né? Competitividade e tal, legal. Mas como é que você se comporta? Como é que você se comporta? Você é o cara que fica Não, cara, eu gosto de ficar na defesa, não gosto de correr muito lá na frente, tá? Legal, isso é uma característica. O que essa característica, né, revela sobre você ou sinaliza sobre você que você pode explorar no seu dia a dia de trabalho? Sou goleiro. Sou goleiro. Como é que é um goleiro? Qual é o papel? Quais são as características que tem um goleiro e como que essas características aparecem no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Tem muitos esportes que podem ser utilizados como analogia em diversos tipos de empresas ou até para soft skills, como você está falando. Pensa que a conselheria, o coaching, nasceu a partir do tênis. Se você vê o rugby ou o futebol americano, é um trabalho em equipe, é um trabalho de coordenação, é um trabalho de resiliência, é certíssimo. Isso nem todo mundo enxerga. Você está vendo isso porque tem esse olhar da criança. Eu acho que o legal, aí só para encerrar, se a pessoa conseguir tentar olhar como é que ele joga aquele jogo. Porque uma coisa é você falar, o rugby é um jogo de equipe, assim, legal. Agora, como é que você joga? Talvez, né, é uma coisa individual. Como é que você olha para você mesmo? Né? Como é que você joga esse jogo? E quais são os soft skills que estão presentes na hora que você está jogando esse jogo? Ou está cozinhando? Tem vários amigos agora que gostam de cozinhar, né? Gosta de churrasco. Legal. O churrasqueiro tem soft skills bem diferentes daquele cara que está sentado montando. Você está sentado ali na cozinha montando o risoto e gosta de montar o risoto. Qual é o soft skill que você está usando quando você está montando o seu risoto ali, né? Então, isso é uma maneira legal de olhar o seu hobby, tentar entender como é que você opera esse hobby e quais são os soft skills que você desenvolve, percebe, né, na execução desse hobby. Muito bem notado. Me diz uma coisa, Jorge. Conta para nossos assinantes por que te chamam de guru. Não sei, eu acho que talvez, às vezes eu fico um pouco incomodado com esse título, né? Porque, sei lá, o primeiro que a palavra guru, ela tem uma origem bem caracterizada, né? Quer dizer, o guru é aquele que está ligado a uma filosofia de vida, né, de religiosidade indiana, é aquele cara do Oriente que ficava lá, né, se afastava do povo, ficava sentado lá numa gruta lá, né? Tem toda uma história filosófica de como surge essa doutrina filosófica lá, né, de minimalista, né, de buscar no mínimo possível de viver, e ao mesmo tempo você ter a capacidade de poder maturar, pensar, avaliar aquilo, tema, seja ele qual for. No caso dos gurus indianos, a razão da vida, o que é a verdade, o que é a pureza, o que é a beleza, né? Então, por eles terem essa capacidade, né, essa característica de ficar lá se aprofundando, as pessoas iam lá buscar neles essa informação, né? Eu estou aqui trabalhando no meu dia a dia, deixa eu ver o que o guru acha disso, né? E aí nós transportamos isso para o mundo corporativo, mundo conhecimento, né? Então, quando me chamam aí, eu fico meio assim, falo, bom, não sei se eu sou tão guru assim, mas quando mas assim, a minha experiência de CRM, ou de CX, ela vem, né, desde 1999, quando nós começamos essa conversa no Brasil e na América Latina, né? Até então não existia, nem esse termo existia, né, na América Latina. Ele foi cunhado nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele se propaga e chega no Brasil a partir de 1999, quando a gente abriu aqui no Brasil a Siebel, né, a primeira empresa de CRM. Já existiam outras, Vantage já estava aqui, Clarify já estavam aqui, mas elas não tinham esse discurso, eles não tinham esse posicionamento. Eles se posicionavam como uma venda de um software específico de call center, né, de atendimento,
como automatizar o call center, e o CRM vem trazendo uma filosofia muito mais aberta. Não, você entender o cliente, perceber o cliente, saber quem é o teu cliente, o que ele quer, o que ele não quer, como interagir com ele, aonde interagir com ele. E isso esse pioneirismo, né, nos obrigou a fazer muita coisa, nos obrigou a aprender muita coisa. Eu lembro das primeiras reuniões que a gente assim, fomos todo mundo lá para os Estados Unidos, vamos lá ser treinado pelos né, quem tinha bolado essa ideia toda lá na Califórnia, está aqui que você tem que aprender, está aqui que você tem que falar, tal. Nós voltamos para o Brasil, para a Argentina, México, que a gente atendia muito, a gente ia para o cliente e levava o termo, e o cliente não entendia, mas isso aí não estou entendendo, né? Deu trabalho para que a gente conseguisse fazer, né, não só o nome ficar, mas também a filosofia, né, ficar, o conceito ficar, né? Foi uma verdadeira evangelização, né? Muita conversa com jornalistas, o jornalista não entendia nada, mas como assim e tal. Então isso obrigou a gente eu tinha que aprender também. Como é que eu transporto essa mensagem americana que lá tinha uma certa maturidade, o mercado americano tinha uma maturidade, sempre tem uma maturidade diferente do mercado latino-americano e brasileiro. Então, como que eu adapto essa conversa, né? Como que eu adapto essa conversa para o Brasil? Como eu adapto essa conversa para um banco no Brasil? Eu lembro que a gente foi num grande banco, não posso falar o nome aqui, a gente foi num grande banco, chegamos lá, tudo que a gente falava, o cara falava, você já tem. Pode falar o nome que quiser, não tem problema. Tá bom, foi no Banco Itaú. Né, nós fomos, na verdade, era na divisão Unibanco Cartões, tinha sido comprado pelo Itaú, mas ainda era Unibanco. E o diretor lá, o gerente, né, diretor, tudo que a gente falava, isso eu já tenho. Né, e no final nós saímos de lá e não sabíamos se aquilo era bom ou ruim, se nós íamos vender alguma coisa ou não. Né, mas a gente percebeu que trazer aquela informação, né, americana para cá requeria um ajuste forte. Nos obrigou a estudar muito. Né? Então, chegou lá, tá bom, deixa eu lá, voltamos lá no Itaú, no Unibanco Cartões, falei, escuta, quando você fala que tem isso aqui, como é que é isso? Aí o cara explica, então nós tínhamos que aprender o que o brasileiro falava e fazia, o que nós estávamos falando e propondo, e fazer esse merge, né? Então foi um período de muito intenso de conhecimento. Isso combinou também com uma peça importante da história do Brasil, que foi quando teve a privatização das telcos, né? As telecomunicações, a privatização aconteceu um pouquinho antes, e nesse período, né, de 1999, princípio de 2000, todas as telcos os leilões já tinham acontecido, mas elas tinham que colocar no ar, pelo menos 3 grandes sistemas: o sistema de billing, né, poder fazer faturamento, o sistema de gestão financeira interno deles e o sistema de CRM, que era o núcleo de toda a telco. Né? E como quem comprou, as principais empresas que compraram as primeiras telcos no Brasil foram americanas e europeias, né? Poucas, só tinha a Telemark, que era brasileira, a Telefônica, AT&T, então eles já vieram assim, tem que colocar o CRM no ar dessa maneira. Então isso acelerou muito o amadurecimento desse conceito. E eu, nessa época, a minha principal indústria era telecomunicações. Então, quando completa 1 ano e meio de Siebel, nós tínhamos saído do zero, em termos de maturidade, conhecimento, para o mercado já estabelecido e já maduro. Então, assim, esse processo de amadurecimento ele foi muito intenso, né? Brasil e também América Latina, né? Nós tivemos que fazer muita coisa também na América Latina e outros países, porque o momento de telecomunicações na América Latina, nos países, é muito parecido com o momento do Brasil. O que a gente estava aprendendo aqui, a gente estava conseguindo levar para lá. Então, esse pioneirismo com o momento específico do Brasil, especialmente telecomunicações, me ajudou a acelerar muito, né? E depois disso, só que naquela época o CRM ele tinha a fronteira dele estava fortemente delimitada por
por atendimento a clientes, serviços e vendas. É grande, mas estava delimitado. E aí eu tive a oportunidade em seguida, né, numa outra experiência de trabalho, entrar para a área de marketing, ou seja, nos softwares, no braço marketing do CRM. E aí isso abriu um novo horizonte para mim. Também foi a primeira empresa que vendia software de gestão de marketing, campanha, na América Latina. Eu tive a chance de ser o primeiro funcionário deles aqui na América Latina, e a gente também foi um pioneiro nisso aí, que me permitiu, de novo, ter que estudar, aprender muita coisa. Como é que você conversa com um diretor de marketing de um varejista, de uma telco? Tivemos que aprender tudo, ninguém sabia nada daquilo, né? Então, fomos fazer aula de marketing para poder entender. Só que a aula de marketing que tinha naquela época não era aula de marketing do que estava vindo, era marketing velho, televisão, propaganda, comunicação. Então, não dá para usar aquilo também, tinha que construir muita coisa do zero. Então, esse pioneirismo associado com momentos específicos do mercado me ajudou muito a aprender muito, né? E a posição que eu trabalhei sempre foi ligado a vendas, né? Pré-venda, o momento venda mesmo. Você é o ponta de lança, você é obrigado a estar aprendendo e fazendo. Então, acho que por isso que as pessoas gostam de me procurar para perguntar sobre temas, assuntos, né? Como é que eu vejo né, o movimento de e-commerce no Brasil, né, com as empresas grandes indo para um lado, as empresas pequenas para o outro, a comoditização dos canais de comunicação, dos canais de interação, a digitalização forte, a omnicanalidade, quer dizer, são tudo temas que vieram, né, com pioneirismo, que por vários motivos eu sempre tive na ponta. Eu fui pegando isso, aprendendo e lidando com isso de maneira muito, muito, muito intensa. Então, talvez isso tenha ajudado para formar esse mito aí de que eu sou um guru, né? Você é um guru e foi um pioneiro, sem dúvida. Aliás, gostaria também de falar sobre um pouco sobre a tua trajetória, Jorge, porque quase ninguém ignora quem você é, mas sempre tem pessoas novas que estão aqui assistindo este vídeo sem ter muita ideia de quais são os grandes personagens que estão passando toda a sua experiência. Por exemplo, você começou em empresas talvez um pouquinho menores, mas como foi que você chegou a Oracle? Como foi que depois você foi da SAP e hoje você está comandando a operação América Latina de pré-vendas da Zendesk? Conta um pouquinho sobre a tua trajetória, Jorge, por favor. Primeiro tem dois grandes capítulos, né? Tem um capítulo que é antes de entrar na primeira empresa multinacional e a minha trajetória depois da primeira empresa multinacional. Uhum. Eu me formei em matemática, né? Sou matemático de formação, e na época que eu estava, né, na faculdade, eu comecei a trabalhar com informática. Eu comecei a trabalhar em informática na época que o Brasil estava dentro da reserva de mercado, então era muito limitado, tudo era muito limitado, tal. Então a gente exploramos, né, tivemos que construir tudo, não existia microcomputador, né? Meu primeiro microcomputador eu comprei de um contrabandista, do Paraguai. Fomos buscar o computador lá na Moca, escondido, com medo da polícia pegar a gente. Não podia comprar, ninguém vendia computador no Brasil, não existia computador em loja, não existia nada disso. Então, toda minha trajetória vem trabalhando em empresas brasileiras. Aí eu trabalhei em desenvolvimento de software básico, né? Eu escrevi código básico, código de máquina, né? Eu fazia intervenções em hardware, não existia essa microinformática que existe hoje, né? Até que minha carreira me levou a trabalhar com empresa americana, né? Representar empresa americana, e talvez por causa da minha formação de matemática, licenciatura, tal, minha facilidade de falar, eu acabei desenvolvendo uma facilidade de expor e explicar as coisas. E aí, quando, em 1997, 96, 97, uma empresa americana resolve abrir escritório no Brasil, a PeopleSoft, e ela precisava de um técnico, alguém que tivesse conhecimento de tecnologia
para ter o papel de pré-venda. Então, é a primeira vez que eu entro numa empresa multinacional, funcionário, empresa multinacional. Já tinha tido experiências internacionais antes, mas com empresa brasileira, indo para fora, fazendo curso lá fora, fazendo interações com... Também é um pioneirismo incrível. Qualquer dia a gente faz um podcast ou um vídeo só para contar sobre o pioneirismo da informática no Brasil. Né? Tem um monte de história curiosa aí. Mas então eu venho e é a minha primeira experiência como pré-venda. Então vou aprender a ser um pré-venda de maneira organizada, estruturada, seguindo ali os padrões e formatos e regras dos americanos, né, na PeopleSoft. Depois, PeopleSoft, né, a gente abre, então faço startup da PeopleSoft, faço startup da Siebel, já contei um pouquinho aqui, depois eu faço startup da Epiphany, primeira empresa de marketing, né, e fico até a bolha estourar, a bolha de informática estourar. Aí eu vou para o SAS Institute, uma empresa fantástica, empresa que tem uma mentalidade completamente diferente da mentalidade das empresas que a gente costuma trabalhar, um viés acadêmico muito, muito forte. Me encontrei, fiquei muito feliz lá, trabalhei também como pré-venda lá durante 2 anos. E aí, nesse período, a Oracle adquire a Siebel, e aí, para reconstruir o que era a Siebel no Brasil e na América Latina, eles começam a chamar algumas pessoas que trabalharam assim. Então, a Oracle me chama, já em 2006, eles me chamam para incorporar a equipe como pré-venda, né, para ajudar a vender Siebel no Brasil. Ali, né, como indivíduo contributo mesmo, como funcionário, em 2006, saio em 2016 como Senior Vice President, como vice-presidente, né, como vice-presidente da... Você fez uma carreira espetacular na Oracle. Na hora que eu saio como head da organização de Marketing Cloud, em toda a criação da estrutura de Marketing Cloud. Então, esses 10 anos na Oracle foram muito intensos, com cada 2 anos grandes movimentações. Nesse período eu tive, eu tenho muito orgulho disso, eu tive a oportunidade de participar de um programa de formação de liderança na Harvard Business School, né, por 6 meses, um programa bem intenso lá, foi fundamental para os passos seguintes que eu fiz na minha vida. Foi, né, muda completamente a sua maneira de enxergar o negócio. Você foi dos primeiros a fazer aquele programa. Na turma da Oracle, sim. Nós era uma turma de 140 pessoas, nós tínhamos 8 brasileiros no total lá na turma. Foi uma coisa incrível. 6 meses de trabalho intenso lá. E eu fiquei na Oracle até 2016, quando eu recebo um convite da SAP para construir na SAP toda a estrutura de CX, né, Customer Experience, que é um nome mais moderno, mais amplo do CRM, e eu aceito o desafio, vou para a SAP, primeiro como CEO dessa divisão, para construir a maior parte das equipes que não existiam lá. Fico 4, 3 anos fazendo isso, depois eu assumo a equipe técnica da divisão de CX da América Latina, né? Na Oracle, desde 2009, eu já assumo a América Latina, então desde 2009 eu já sou América Latina, nunca deixei de ser América Latina. Isso é uma coisa também que eu gosto muito, né? De ir para o México, para a Argentina, conhecer esse povo, conhecer essa gente. É muito rico, é muito gostoso fazer tudo isso. E aí eu assumo na SAP, eu fico no último período, eu fico como head da equipe de tecnologia lá, no começo cuidando de venda e pós-venda, depois cuidando só de pré-venda, né? E aí agora, né, depois de 6 anos na SAP, a Zendesk me procura com uma proposta de novo bem bacana, né, de reconstrução, na verdade, de capturar um mercado que é muito diferente para a Zendesk, que é um mercado de contas de clientes corporativos, de contas enterprise, que é um desafio que tem que construir tudo do zero também, toda a estrutura de venda, pré-venda, marketing, prospecção da Zendesk tem uma característica muito forte de pequenas e médias empresas, e tem que refazer, ou reconstruir, não, mas criar toda uma estrutura nova, processo novo, conhecimento novo, para poder fazer venda corporativa, que é onde eu estou agora. Você continua sendo pioneiro.
Eu preciso disso. Para mim, o pioneirismo é o que me movimenta, né? É o que me faz levantar de manhã e encarar os desafios do dia. Tem um ponto que eu não queria que você deixasse de contar, relacionado ao programa de autismo, que você tinha uma enorme proximidade na SAP. Conta um pouquinho. Bom, eu sempre tive muito interesse por essa diversidade, né? Eu sempre atuei muito forte na vida educacional do meu filho, né? Meu filho tem 29 anos hoje, tem um Parêntese. doutorado. Conta sobre o teu filho, vai, rapidinho. Não dá muito não, ele não gosta que eu fale muito dele, não. Mas Não, ele sempre não vai fazendo... ver este vídeo, não se preocupe. Ele não vai ver esse vídeo, não vai ver esse vídeo. Não, meu filho, ele escolheu uma carreira acadêmica, ele se graduou em economia na Universidade de São Paulo, pela USP, depois ele seguiu a carreira acadêmica fazendo mestrado de economia na GV, e agora ele está fazendo doutorado, PhD de economia lá na NYU, na New York University, Nova York, tocando, né, tá com uma carreira acadêmica como maravilha, realmente um orgulho, no muito doutorado. grande, Jorge. Então, assim, eu sempre acompanhei muito a vida educacional dele, por prazer, porque minha formação, minha mulher é pedagoga, então sempre foi a educação em casa sempre foi um assunto corriqueiro, muito forte. Bem presente. Então, e para nós, essa história da diversidade era uma coisa sempre que fazia parte, né? Como é que eu vou estudar educação ignorando as diversidades, homem, mulher, né, jovem, velho, preto, branco, né? E aí, quando eu cheguei na Oracle, tivemos alguns projetos. A Oracle não tinha na minha época projetos muito estruturados, mas a gente tentava fazer alguma coisa, então procurava contratar, né, ter uma equipe com uma diversidade razoável e tal. Quando eu cheguei na SAP, a SAP tem uma estrutura um pouco mais organizada, e ela tem um programa global chamado Autism at Work, que é um programa que tem uma empresa externa especializada em recrutar e treinar jovens autistas para vender esses jovens autistas para as empresas. E o principal cliente dessa empresa no mundo é a SAP. Então, quando eu entrei na SAP... Uma maravilha da inclusão. Quando eu entrei na SAP, a SAP estava... a SAP Brasil estava começando a implementar o programa, e eu falei, cara, eu quero entrar nisso aí também e tal. Aí eu entrei, peguei um dos papéis que tinha lá, que é o papel de mentoria, né? E junto com a equipe de RH, junto com a equipe dessa empresa que treina, fomos aprender como é que é trazer para dentro de uma empresa jovens, meninos e meninas, né? Autistas, como fazer para trabalhar com eles ali, né? E eu fiquei 6 anos na Oracle, liderando essa área de mentoria. Então, toda sexta-feira, desculpa. Toda sexta-feira eu tinha 2 horas, né, 1 hora com cada jovem. Eu atendia 4 jovens paralelos. Então, a cada 15 dias eu conversava com um deles. Toda sexta-feira eu tinha, então eu sentava lá, discutia sobre dificuldades que eles estavam tendo, o que eles estavam fazendo. O chefe lá falou isso, eu não entendi. É uma metáfora, para eles metáfora é sempre um desafio. Então, assim, é um processo muito rico, muito forte. E, assim, é interessante, Gustavo, porque, claro que tem um lado social disso, tem um lado do trabalho ser um trabalho bonito, claro que tem isso, claro que sim, mas, para mim, eu acho que uma das coisas que eu evolui muito lidando com isso no dia a dia, eu uso isso quando eu converso com jornalistas, com as pessoas que me perguntam sobre esses programas. Eu falo o seguinte, olha, nós somos uma empresa, eu trabalho no mercado de tecnologia, certo? Hoje do Zendesk, na SAP, eu trabalho no mercado de tecnologia. O mercado de tecnologia, ele só existe, e a empresa só existe nela se ela inovar.
Uma empresa que não conseguir inovar durante 2, 3 anos, ela morre, deixa de existir, certo, legal. Isso quer dizer que eu tenho que inovar, legal. Para eu inovar, eu não consigo inovar se todo mundo está na minha equipe for homem branco. Por quê? Porque o modelo mental do homem branco é parecido entre eles. Então, a chance que eu tenho de inovar fica restrita. Se eu tenho na equipe homem branco e mulher branca, a mulher branca, para ela chegar onde ela chegou, sobreviver o que ela sobreviveu, passar por todos os desafios que ela teve como menina, como jovem adolescente, como jovem adulta, ela teve que desenvolver modelos mentais específicos. O homem preto, outros modelos mentais específicos. O menino preto da periferia, lá do Capão Redondo, ele crescer, sobreviver, crescer, estudar, aprender, apanhar, deixar de apanhar. Lá no Capão Redondo, ele teve que fazer exercícios mentais, modelos mentais, diferentes do menino de Moema. Não tem certo ou errado, nem melhor nem pior, mas são modelos diferentes. São diferentes. A gente precisa dessa diferença na hora que eu coloco um problema, ó, vamos atacar esse cliente aqui, o concorrente ali, né, Salesforce está concorrendo lá. Legal, como é que eu vou ganhar da Salesforce aqui? Vamos lá, com a nossa força, nossa coragem. Não vai dar certo, cara. Só com a nossa força, a coragem não vai dar certo. Uma coisa diferente. Se eu tenho na minha mesa ali uma mulher, uma menina preta, um rapaz da periferia, um rapaz de Moema, um rapaz que estudou na USP, o outro que fez o NIP, as ideias que vão vir ali são totalmente diferentes. Claro que eles têm que se sentir confiantes, têm que sentir que estão num ambiente seguro. Então, assim, a diversidade, ela é o combustível básico para a inovação e para o mundo de TI, né, mundo de tecnologia. Então, para mim, isso não é uma questão de só social. Estou falando de uma definição, de uma implementação de uma estratégia de negócio. É isso que eu faço quando eu falo de diversidade. Eu faço diversidade. Você está falando, basicamente, da semente da inovação. Caramba, não é pouca coisa. Agora, os autistas, em particular, a gente chama de diversidade neurológica, né? Você para pensar, tem várias diversidades, né? Existem várias diferenças neurológicas que trazem características neurológicas diferentes, né? O autismo é uma delas, né? O autismo depois você aprende um monte de coisa, né? Que é um espectro, na verdade, né? Que vai desde um autismo de alto desempenho até um autismo de alta severidade, que tem dificuldades, né, fortes ali de atuação, de interação, né? De relacionamento de interação. Você vai aprendendo, né? Você vai usando, né? É incrível, tem histórias fantásticas. Eu tinha um jovem que eu conversava, que atendia ele, a gente acha que todo mundo é igual, né? Cada um tem sua. Ele tem uma característica que é a capacidade que ele tem de memória fotográfica. E memória fotográfica mesmo, assim, ele pega um livro, ele lê, ele praticamente fotografa a página daquele livro. Isso permite que ele consiga voltar na página quando ele quiser, na cabeça dele. Isso é incrível. Você está conversando com ele, você faz uma pergunta, ele virava assim a cabeça meio de lado, você via que ele foi lá na Wikipedia, na página que eu da Wikipedia, ele lia a página para mim. Fulano de tal, nasceu em tal ano, em tal lugar, blá, 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 blá. É incrível aqui. Nossa senhora, caramba, isso como é que eu uso isso, né, no trabalho, né? Claro que ele tinha outros desafios também ali de como interagir com as pessoas, tal, né? Mas é um público incrível, incrível. Eu recomendo, né? Quem tiver a chance de conhecer, né, ter alguém na família e tal, né, se aproxima com cuidado, com respeito, né, tratando eles de igual. Essa é a principal, né, dica. Às vezes algumas pessoas perguntam, mas aí como é que eu faço? Tratar como igual, cara. O mais igual possível. São diferentes, não são iguais, mas tem que tratar o mais igual possível, né? Descobre as coisas com ele. Alguns você pode tocar, outros você não pode tocar, né? Pergunta para ele. Então, tem uma